Aí galera, estamos nós de volta aí para poder trabalhar os conceitos agora de dilatação térmica dos sólidos. Para tratar um pouco de dilatação térmica dos sólidos, nós passamos alguma coisa na teoria, mas vale um comentário sobre isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando se fala de dilatação térmica, pode ser sólidos, líquidos ou gases. Mas no nosso caso aqui estaremos estudando a primeira etapa, que é somente sólidos. Para tanto, precisamos entender que a dilatação térmica dos sólidos, de uma forma experimental, é possível verificar duas coisas importantes. É importante pensarmos numa condição inicial do material que se está trabalhando e a variação da temperatura. Bom, todos nós sabemos que quando você aumenta a temperatura de um sólido, ele tem a tendência de ter uma dilatação, ou seja, ele aumenta as suas dimensões. É o que a gente vê, por exemplo, na linha do trem. Quando o trem passa, existe atrito das rodas do trem com o trilho, há um aquecimento. E esse aquecimento faz com que o trilho aumente de distância. É por isso que existe aquele espaço entre uma parte do trilho e outra, para que não acontecesse, de sendo uma peça só, ele envergasse, enrugasse como era no passado. Mas para se entender essa dilatação, você tem que pegar qualquer tipo de material, pode ser sólido, líquido ou gasoso, mas no nosso caso aqui sólido, pegar uma barrinha, por exemplo, de ferro. Se você aquecer, ela vai dilatar, ela vai aumentar de temperatura. Da mesma forma, se você resfriar, ela vai contrair, ela vai simplesmente reduzir as suas dimensões. Então isso é dilatação térmica. Para a gente poder estudar agora nos sólidos, nós temos que pensar na dilatação térmica linear. Linear vem de linha, então linha você já parou para pensar mais ou menos o que é. Ocorre quando o corpo tem um aumento de temperatura e aumenta a distância entre dois pontos do seu interior. Poderíamos também estar definindo isso como algo que vai acontecer segundo uma fórmula, tá? Porque primeiro você calcula a dilatação, primeiro você calcula, perdão, a diferença de temperatura, uma temperatura final menos inicial, para ver qual a amplitude de temperatura que variou. Da mesma forma, você pode calcular a variação do comprimento, sabendo como. Pega o comprimento final menos inicial, você tem quanto dilatou. Ainda na dilatação linear dos sólidos, ela consiste numa dilatação unidimensional, ou seja, em uma só dimensão. Já vamos conseguir explicar isso quando formos falar na dilatação superficial e volumétrica. Daí você vai entender por que uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Mas o que eu quero que você saiba, em primeiro lugar, é que dilatação linear é em uma só dimensão. Continuando então, existe uma fórmula, uma equação matemática que foi construída em laboratório que diz assim: a variação da variação do comprimento, variação do comprimento, esta parte da fórmula corresponde-se a pensar num alfa, já vou falar o que é esse alfa, o comprimento inicial e a variação da temperatura. Ou seja, qual é o tamanho final? É um tamanho inicial multiplicado pela variação da temperatura, e este elemento que está aqui, que onde a gente chama de variação, espera um pouquinho, que onde a gente chama, vou por lá completo, coeficiente de dilatação linear, o que acontece? Isso é um dado que foi calculado e tabelado. Então, este valor de alfa, nos exercícios normalmente ele é dado, porque senão você não tem como calcular o restante. Quando você multiplica este coeficiente com o comprimento inicial vezes a variação da temperatura, dá exatamente quanto que ficou no total este, vamos dizer, esse corpo, ou essa substância, ou o que você esteja medindo. Bom, é só fazer a multiplicação dos três elementos para descobrir a variação do comprimento.
Quando a gente passa deste para a dilatação superficial, por isso que eu adiantei um pouco, é porque quando você pega uma linear em duas dimensões, lembra lá dos dois eixos, eixo X, eixo Y? Pois então, quando você pega os dois eixos, você consegue estar trabalhando bilateralmente, ou bidimensionalmente, perdão. Então, o que acontece? Superfície, você pense no tampo da mesa. O tampo da mesa tem largura e comprimento. Se tem largura e comprimento, é o suficiente para você pensar em duas dimensões. Então, quanto que aumentaria o tampo de uma mesa se você aquecer? Aí nós temos novamente variação de temperatura, aí nós temos novamente variação de área, ou seja, as coisas vão estar funcionando naturalmente. São dados então pelas mesmas equações, só que agora não é mais uma dilatação linear, agora é uma dilatação superficial, duas dimensões. Quando você trata isso, ao invés de alfa, você encontra um elemento chamado beta. Por que é beta agora o coeficiente de dilatação? Porque agora não é somente em uma dimensão, são em duas dimensões. Aonde o ΔS aqui é a variação da área superficial do corpo, onde o S inicial é a área inicial do corpo, onde beta é esse coeficiente. Só que você vai dizer assim, espera um pouquinho, mas por que ele não leva a letra alfa? Porque alfa era uma só dimensão. E agora nós estamos falando de dilatação superficial, portanto, duas dimensões. Por isso que beta é duas vezes o alfa. E também temos a variação da temperatura. Caminhando um pouco mais, nós temos também a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é porque você tem que trabalhar três dimensões, é o volume. Lá na geometria, a gente teria, por exemplo, três eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, ou seja, a terceira dimensão. A gente sabe muito bem o que é terceira dimensão, porque quando você vai no cinema e quer assistir um filme 3D, você começa a ter uma impressão da imagem feita volumetricamente, ou é como se a imagem saltasse aos olhos. Por isso, dilatação volumétrica ocorre em três dimensões, tá? Então, altura, comprimento e largura. Nós temos a variação da temperatura, como no outro caso, ΔV é igual a volume final menos volume inicial. Dentro desse aspecto, nós vamos encontrar então uma fórmula que vai tratar agora ΔV. Só que agora não é mais alfa, não é mais beta, agora isso aqui não é um y, isso aqui é um gama, ou seja, uma letra grega semelhante a alfa e beta, tá? Então vamos lá. Gama vezes volume inicial vezes variação da temperatura. Onde o quê? Onde temos ΔV é a variação do volume. Aonde o gama é o o V0, tá? É o volume inicial da superfície do corpo. Mas o gama, o que é o gama? Pensem, se alfa era linear, uma vez só, uma dimensão só. Se beta era duas vezes as dimensões, ou seja, agora não era só comprimento, era comprimento e largura, por isso era 2 alfa. Óbvio que se agora eu estou pensando em três dimensões, largura, comprimento e altura, eu teria que gama é então 3 vezes o alfa. E com isso, nós poderíamos estar trabalhando que na variação da temperatura alterada, nós temos a variação do elemento como um todo, porque aqui é volumétrico. Por isso, vamos voltar lá no comecinho e fazer o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Em primeiro lugar, a primeira fórmula que a gente tem que trabalhar é a de dilatação linear, somente alfa, e somente pensando o comprimento inicial e o comprimento final. Passou? Aí nós temos a superficial, já a superficial, ΔS, temos o beta, porque tem duas dimensões, onde esse beta é 2 alfas. Beleza. E aí vamos para a dilatação volumétrica, aonde a fórmula é gama. E este gama, por ser 3 dimensões, é 3 vezes o alfa. Terminado isso, uma teoria básica para a gente entender é essa. O restante nós temos naquilo que foi repassado dentro daquele arquivo, para você poder estar confirmando, tá bom?
Vamos então em frente para poder trabalhar agora exercícios.